Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje vamos falar de jogos de tabuleiro, nomeadamente Downforce, corrida de alto risco, um lançamento para Portugal da Mebo Games. E como vocês podem perceber pela caixa, é um jogo de corridas de 2 a 6 jogadores para maiores de 8 anos e cada jogo dura mais ou menos 30 minutos. E é um jogo originalmente publicado pela empresa Yellow. Downforce já teve várias versões. A primeira saiu em meados dos anos 70 com o jogo Top Race. Depois foi novamente licenciado nos anos 80 com o nome Niki Lauda's Fórmula 1 e eu lembro-me de jogar este jogo na minha infância. E depois teve uma versão nova nos anos 90 com o Daytona 500, que também tive o prazer de jogar quando era mais novo. Desde que a primeira versão deste jogo saiu, nos anos 70, este jogo tem sido copiado uma e outra vez. Esta é a versão original, a versão mais recente foi adaptada tanto nas ilustrações como nos componentes e como em algumas regras e alguns elementos. É um jogo que já anda por aí há muitos anos e é uma fórmula de sucesso. Aliás, o seu criador atingiu a ribalta pelo jogo original porque realmente é um jogo muito interessante, muito fácil de compreender e é uma referência dentro do género. Mas será que esta nova versão editada em Portugal pela Mebo faz justiça aos seus antecessores? Bom, é isso que vamos saber. Fiquem com um pequeno gameplay para vocês perceberem como é que o jogo funciona e depois vamos aos nossos pensamentos finais. Até já! Portanto, aqui o setup já está preparado. Eu escolhi a pista mais difícil. Do verso do tabuleiro vocês encontram a pista mais fácil. O que é que eu fiz? Pus num saco os carros, agitei o saco e tirei aleatoriamente os carros. Em primeiro lugar ficou o azul, o vermelho, o amarelo, o preto, o verde e o laranja. Ou seja, isto é aleatório, não importa a ordem que eles ficam aqui. Em seguida, baralhei as cartas de potência, as cartas de velocidade, como vocês podem ver, que têm a velocidade 8 de cada jogador. Eu vou baralhá-las novamente porque nós já vimos o que é que está lá. Uso as fichinhas representantes de cada cor de cada jogador aqui de lado. Este bloco de notas é uma folha para cada um lápis para cada um e os lápis não vão incluídos na caixa, vocês vão ter que comprar. E depois as cartas de velocidade, que são estas que vocês aqui estão a ver, dividi de modo igual para cada jogador. Portanto, são 3 jogadores, penso que dá 14 cartas a cada jogador. Nos jogos de 5 e 4 jogadores sobram sempre 2 cartas que vão para a caixa, de modo a terem todos o mesmo número de cartas na mão. Este jogo tem 3 fases. A primeira fase é do leilão, que vamos leiloar os carros, vamos comprar os carros para a nossa equipa, porque nós somos uns milionários e queremos investir na Fórmula 1. A segunda fase é a corrida em si e depois dentro da corrida existe outra fase que é demarcada aqui por estas linhas amarelas, que é a fase de apostas. Cada vez que atravessarmos a linha amarela podemos apostar no carro que achamos que vai ficar em primeiro, em segundo ou em terceiro lugar, etc. E não tem que ser necessariamente o nosso carro da nossa equipa, podemos apostar também na equipa adversária. E depois a última fase é a contagem dos pontos, ok? O dinheiro que nós gastamos e o dinheiro que nós ganhamos nas corridas e nas apostas. E portanto, vamos então à fase do leilão. Viramos aqui a carta de potência. A carta de potência é a habilidade com que nós podemos ficar e usar durante o jogo. Portanto, o carro que vai ter esta habilidade é o carro azul, ok? Ele está aqui, quem ficar com este carro é o primeiro jogador. E esta habilidade é muito boa, a posição do carro é muito boa, portanto eu vou querer este carro para mim, mas com certeza os outros jogadores também vão querer. Então como é que isto se processa? Vamos pegar aqui no meu baralho e eu vou ver as cartas que tenho na mão. Tenho várias. E como é que eu faço a minha licitação? Neste caso, eu quero licitar o máximo que eu conseguir, portanto, aqui, como vocês podem ver, é a carta azul com o valor 6, quer dizer que se eu jogar esta carta, eu estou a licitar o carro azul por 6 milhões. Se fosse, por exemplo, o carro verde que ali tivesse, eu estava a licitar apenas o carro verde por 4 milhões. E então eu jogo a carta virada para baixo. E os meus adversários vão fazer o mesmo. Vão escolher cartas da mão para licitar. Neste caso, vamos supor que o jogador número 2 também quer muito o carro azul. Ele tem aqui uma carta com o valor 6 azul, então ele vai apostar esta também, virada para baixo, claro. E o terceiro jogador não tem interesse nenhum carro nesta habilidade, então vai jogar apenas esta. Portanto, cada um fez a aposta, contamos até 3 e revelamos as cartas. Esta é a minha, esta é do meu oponente e esta é a do meu outro oponente. O que é que aconteceu aqui? Este está fora de jogo,
foi um bluff, ele não apostou no carro azul, mas nós empatámos. O jogador 1, que sou eu, e o jogador 2 apostaram 6 milhões no carro azul. Como é que desempatamos isto? Desempatamos com o número de carros que está nesta carta. Como eu tenho mais carros, eu ganhei. E como é que se desempata? No caso de termos os dois o mesmo número de carros, que não é o que acontece, mas vamos supor que é, quem não tiver o Joker, que é este carro branco que aqui está, quem não tiver o Joker, ganha, ok? Portanto, eu ganhei a carta 8 com habilidade e o jogador, ok? Isto fica para mim. Como eu ganhei o leilão azul, eu vou ter que marcar aqui 6 milhões, que foi aquilo que eu paguei pelo carro azul, ok? Que isto depois no fim vai ser a nossa folha de cálculo para sabermos quantos pontos ganhámos ou quanto dinheiro ganhámos e se ganhámos o jogo. Este processo de leilão vai acontecer até todos os carros estarem leiloados. Existem casos raros em que há jogadores que ficam sem nenhum carro na sua equipa, apostam apenas na equipa dos outros. Há situações em que um jogador pode ter mais do que um carro, mas o aconselhável é cada jogador ter pelo menos um carro. Mas existem exceções e essas exceções estão muito bem explicadas nas regras do jogo. Mas é muito raro de acontecer. Portanto, todos os carros já foram leiloados, cada um ficou com 2 carros, eu fiquei com o azul e com o laranja. Estas cartas de velocidade 8 vão para a minha mão e eu também ganho 2 poderes, só que eu só posso ficar com um. Portanto, o que eu escolher fica para mim e fica aqui à minha frente e o resto vai para a caixa. E o mesmo acontece com os outros jogadores. Vamos então à fase propriamente dita da corrida. Eu, como tenho o carro azul, começo em primeiro lugar, está aqui o símbolo, e vou à minha mão ver as cartas que eu tenho. E então eu vou jogá-las. E como é que funciona então aqui a corrida? Vamos supor que eu escolho esta carta que aqui está. Significa que eu vou ter que mexer o carro preto 6 vezes, o carro azul 4 vezes e o carro vermelho 2 vezes. Sempre nesta ordem. Se eu tiver a habilidade, vamos supor, de astuto, que não sou o que eu tenho, é o meu oponente é que tem, pode significar com esta habilidade que eu faço ao contrário. Posso primeiro mexer o vermelho, depois o azul e depois o preto, ok? Mas só o meu oponente é que tem esta habilidade, portanto só ele é que pode jogar dessa forma. E eu só posso mexer os carros que estão nesta carta e sou eu que os mexo. Existe uma habilidade que, por exemplo, quem tiver essa habilidade, os outros jogadores não podem mexer no carro dele. Ele próprio é que movimenta o próprio carro. Por exemplo, esta carta aqui permitia-me mexer mais carros. E vamos supor que eu tinha uma carta com o Joker, por exemplo. Quer dizer que eu tenho que mexer o carro amarelo 6 vezes, o carro azul 4, um carro de qualquer cor que não esteja aqui, portanto pode ser o vermelho, pode ser o verde, pode ser o preto. Eu posso mexê-lo 2 espaços e o laranja eu posso mexê-lo 1 espaço. E porquê é que é importante mexermos os carros dos outros jogadores? Porque nós podemos tentar bloquear os outros jogadores. Nós só podemos mexer os carros na diagonal ou para a frente, ok? Por exemplo, se eu tiver assim um carro, eu posso mexê-lo para esta casa porque o canto está a tocar nesta casa. Portanto, eu mexo o carro na diagonal. Ou então posso mexê-lo para a casa da frente, ok? Nunca posso mexê-lo para o lado. Por exemplo, neste caso, eu podia mexer o carro daqui para aqui e depois daqui para aqui, ok? Ou então daqui para aqui. Mas vamos supor que eu tenho aqui estes 2 carros. Portanto, o que eu podia fazer era mexer o carro daqui para aqui, daqui para aqui e daqui para aqui. Uma ultrapassagem. Mas nunca podia mexer o carro daqui para aqui. Não podia passar por cima dele, ok? Portanto, isto é uma forma de tentarmos bloquear o carro dos nossos adversários, porque nós podemos mexer o carro dos nossos adversários. Portanto, sem mais demoras, eu jogo esta carta, que vocês já viram, coloco-a aqui, ela foi descartada, portanto, no resto do jogo eu não posso mexer mais naquela carta, já foi jogada, e então eu mexo o carro amarelo 6 vezes, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mexo o carro azul 4, 1, 2, 3, 4, mexo o Joker, que é o carro que eu quiser, 2 vezes, portanto, posso mexer o preto 1, 2, e depois o laranja mexo uma vez. E passo a vez para os meus colegas. E eles vão fazer o mesmo usando cada um as suas habilidades. Existem 6, uma para cada carro. Até que chegamos ou atravessamos a linha de apostas. Portanto, como já viram, o carro amarelo ali ao fundo atravessou a linha de apostas, quer dizer que secretamente, sem ninguém ver, nós vamos fazer apostas tanto nos nossos carros como nos carros dos oponentes. Portanto, uma das estratégias é nós perdermos de propósito, fazer com que o nosso carro perca de propósito e apostar no carro dos outros. Por exemplo, portanto, eu vou apostar que o meu carro, vamos supor, o meu carro, vou apostar na minha equipa, vai ficar
em primeiro, segundo ou terceiro, ok? Portanto, se ele ficar em primeiro, ganha 9 milhões. Se eu apostei no meu carro na primeira linha de apostas, ele ganha 9 milhões, se realmente ficar em primeiro. Em segundo, 6 milhões e em terceiro, 3 milhões, ok? Vamos supor que na segunda linha, que é esta aqui que vocês aqui estão a ver, eu já estou um bocadinho para trás, então já não tenho tanta certeza se vou ganhar. E o carro amarelo está à frente, então eu vou apostar que o carro amarelo vai ficar em primeiro, segundo ou terceiro. Como eu fiz a aposta na segunda linha, na segunda fase, se eu ficar em primeiro ganho 6 milhões, 4 milhões ou 2 milhões. E vamos supor que na terceira linha de apostas, mas neste caso eu aposto no carro preto, portanto quer dizer que se ele terminar em primeiro já vou ganhar menos dinheiro, porque já só apostei nele no fim, ganho 3 milhões, 2 milhões ou 1 milhão. Esta é a fase de apostas, portanto isto tem que estar sempre em segredo, não podem mostrar ao vosso adversário para eles não perceberem qual é o tipo de jogada que vocês estão a tentar fazer, porque vocês podem tentar perder de propósito, ok? Após uma corrida emocionante, temos ali os nossos vencedores. Em primeiro lugar temos o carro preto, em segundo temos o carro vermelho, o azul, que é o meu carro. Temos em quarto lugar o carro verde, em quinto o meu carro laranja e em sexto o carro amarelo. Portanto, aqui com o meu carro azul até nem fiquei muito mal colocado. A corrida realmente foi até ao limite, alta velocidade, mas agora temos que fazer contas e saber se o nosso investimento e a nossa estratégia foi bem sucedida. Temos que fazer a contagem das nossas apostas. Portanto, primeiro temos que contar aqui em baixo o valor dos prémios. Portanto, eu tenho um carro em terceiro lugar, 6 milhões, que é o meu carro azul, e tenho um carro em quinto lugar, que é o meu carro laranja. Portanto, eu ganhei 8 milhões, ok? Depois, total que ganhei nas apostas. Portanto, primeira aposta, eu apostei no carro azul. O meu azul acabou em terceiro lugar, ganho 3 milhões. Depois apostei no carro amarelo, não ganhei nada porque não ficou nos 3 primeiros. E apostei no carro do adversário, no carro preto, ficou em primeiro lugar. Portanto, ganhei 3 milhões. Ganhei 6 e 3, 9. Desconto o valor que eu paguei pelos meus dois carros, que foram 6 no carro azul e 4 no carro laranja. Vocês não viram essa parte do leilão, saltámos à frente. 6 e 4, 10. E soma-se tudo. Portanto, 8 e 9, 17, menos 10, 7. Ganhei 7 milhões de lucro. Temos que fazer o mesmo para todos os outros jogadores e quem tiver mais milhões na sua conta ganha o jogo. Portanto, como puderam ver, é um jogo bastante fácil, bastante simples. Nunca se joga da mesma forma, tem estratégias sempre diferentes e é imprevisível até ao último segundo. Vamos ficar então com os nossos pensamentos finais. Até já. Como puderam ver, é um jogo simples e de fácil compreensão. Aliás, um dos pontos positivos deste jogo e uma das vantagens deste jogo é um jogo que é fácil de entender, seja para hardcore gamers como jogadores mais casuais. Eu entendo isto como um party game ou um family game muito acessível e muito divertido. Nesta passagem de ano fartámos-nos de jogar este jogo e realmente traz para a mesa algo de diferente nos party games e eu acho que este jogo tem tudo para ser o party game de referência em Portugal. E eu estou a dizer isto porque eu realmente não sou assim grande fã de jogos de tabuleiro ligados às corridas, mas fiquei fã deste. Tenho mais jogos de tabuleiro ligados às corridas, mas este traz algo de diferente. Eu tenho aqui mais dois exemplos de jogos de corridas que eu tenho. O Jamaica e o Camel Up Cards. E apesar de me divertir a jogar estes jogos, este é superior. Porquê? Porque enquanto estes jogos são unidimensionais, têm apenas uma camada, este jogo tem várias camadas, vários tipos de gameplay e elas complementam-se muito bem. Enquanto este jogo aqui é direcionado só para as apostas e o Jamaica é só direcionado para a corrida em si, este jogo tem o leilão, tem a corrida em si, com o uso dos poderes e tem as apostas. E isso faz com que o jogo nunca seja igual, nunca seja repetitivo e até ao último segundo a corrida pode dar uma volta e nós estamos no topo e virmos para cá abaixo e tem uma interação muito interessante entre jogadores. E por isso é que eu acho que este jogo me cativou. É um jogo, talvez seja o meu jogo de corridas favorito e eu acho que tem tudo para agradar a outros jogadores. Tenho que referir também a arte e os componentes estão brutais. A arte do tabuleiro é clean, é bonita, é colorida, é simples, dá para perceber bem o que é a pista, dá para perceber bem o que é que são cenários de fundo, tanto de um tabuleiro como do outro. A qualidade das cartas são brutais, as ilustrações são simples
E os carros em si são incríveis. Os carros andam mesmo, são carros de plástico, são componentes de qualidade. Gostava que realmente houvesse mais pistas, não fossem só duas, e gostava que houvessem mais poderes. Mas eu sei que a empresa original já lançou uma expansão que vai colmatar esse problema. Não sei se a Mebo de futuro irá lançar ou não essa expansão para português, mas de qualquer forma é bom saber que os criadores do jogo estão atentos às necessidades e estão a tentar preencher esse vazio. De qualquer forma, o conteúdo desta caixa tem valor, são componentes de muita qualidade e com certeza é uma referência para os party games em Portugal. É um jogo que nós aconselhamos vivamente, tem de experimentar, é muito divertido, seja para jogadores mais hardcore ou jogadores mais casuais. Parabéns à MEB por este lançamento em Portugal e esta nova aposta. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião, se já jogaram ou não, e gostava também de pedir a vossa ajuda. Sigam-nos nas redes sociais, subscrevam o canal para não perderem nenhum vídeo. Por hoje é tudo, boas leituras, bons filmes e bons jogos. Até à próxima.